Chegou a hora de experimentar a NET Aqui. Conexão rápida e confiável para realizar todas as suas atividades online sem interrupções. NET Aqui Telecom, a internet oficial da ST3. Best Sounds. O primeiro passo do sucesso é sonhar. Vem gravar. A sua música está aqui. BC Filmes. Filmagens profissionais é aqui. Bem-vindas ao mais novo programa feito por mulheres e para mulheres. Esse espaço aqui, ele é todo seu. Estamos aqui para conversar sobre as coisas que vivemos, que passamos. Quantas vezes na nossa vida estamos passando por uma situação difícil, uma situação complicada, e nós achamos e sentimos que aquilo só acontece com a gente. Mas não é bem assim, né, meninas? Nós sabemos que várias pessoas passam por essas coisas. Mas é bom saber também que a gente não está sozinha, que temos outras pessoas vivendo também situações difíceis, complicadas, e como essas pessoas lidaram por isso. Bom, esse programa é para a gente conversar sobre a vida da mulher de 35, 40 anos, aquela mulher que já está no auge da maturidade, né, que já passou por muita coisa nessa vida, que está recomeçando, que está se reinventando, está mudando de carreira, já está às vezes com os filhos criados, e para a gente bater um papo gostoso sobre tudo isso que acontece na nossa vida. Então, vamos iniciar hoje o primeiro episódio do programa Cá Entre Nós. Antes de qualquer coisa, preciso agradecer às minhas apoiadoras, mulheres maravilhosas que nos ajudaram hoje a estar aqui, né? Amor e Sabor Doces Artesanais, da Rosângela, a doutora Isaela Pagotto, Fran Lazarete, do Design Floral, que fez essa decoração incrível pra gente, L'Atelier, que arrumou meu cabelo, a Lorali, da Moda Feminina, o meu look, a Priscila Koenig, nossa psicóloga, e também ao restaurante Tabatem. Bom, são mulheres incríveis apoiando este programa incrível. Preciso agradecer também a ST3, que me convidou para estar aqui, e eu estou muito feliz com esse convite. Espero que a gente possa fazer uma boa parceria. E o episódio de hoje, para começar, o tema é De Repente Solteira, Recomeços e Desafios. Bom, bem-vindas, então, a esse primeiro episódio. Bom, vou trazer uma pergunta aí para a gente iniciar, né? Você já se imaginou tendo que recomeçar a sua vida depois dos 40? Depois dos 35? Você já se imaginou nessa situação? Pois é, para muitas mulheres isso não é apenas uma hipótese, é uma realidade. Os números mostram que os divórcios têm crescido no Brasil e a faixa etária que mais se separa é exatamente entre os 40 e 44 anos. E mais, a maioria das separações são pedidas por mulheres, né? Mas e depois? Como que a gente lida com essa nova fase? Né? Como que a gente lida com o fim de um relacionamento, seja ele por viuvez ou então pelo divórcio, né? Então hoje nós vamos falar sobre o que acontece quando a vida dá uma reviravolta e nos vemos, de repente, solteiras outra vez. Bom,
surgem os medos, os desafios, as redescobertas e aquela pergunta: e agora, o que é que eu faço? Para esse bate-papo, tenho aqui convidadas incríveis que vão compartilhar as suas histórias, as suas reflexões, né, para esse começo de programa. Então, meninas, peguem seu café, seu vinho, sua cervejinha, se acomode e vem com a gente. Vou apresentar aqui as minhas convidadas. Seja bem-vinda, Rafaela. Boa noite, meninas. Boa noite. A Rafaela tem 36 anos, ela é nascida em São Paulo, mas ela é super nogueirense, né? Empresária, chefe de cozinha, divorciada e mãe de 2 meninas lindas. Sabrina, seja bem-vinda. Boa noite, Tati. Boa noite. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a vocês por estarem aqui hoje. Sabrina tem 43 anos, ela trabalha com vendas, ela é mãe de um adolescente, evangélica e viúva há 4 anos. Priscila, a nossa profissional que veio nos ajudar a intermediar essa conversa, né? Muito obrigada, Pri, por aceitar o convite. Muito poder contribuir um pouquinho aí com a parte técnica. Que bom, muito obrigada. A Priscila é psicóloga clínica e organizacional, pós-graduada em marketing, tem formação europeia e coach psychology, acho que acertei, e atua há mais de 25 anos na área. Então, é uma super contribuição, né? Bom, e, gente, o que eu fiz esses dias? Coloquei lá no meu Instagram 3 perguntinhas, né? E bombou meu Instagram, né? As mulheres começaram a responder, a se identificar, e foi muito bacana. E uma das perguntas que eu fiz foi: qual foi o maior desafio que você enfrentou ao se ver solteira novamente, né? Eu vou ler uma resposta para vocês e daí para a gente conversar sobre isso. Eu achei muito interessante essa resposta. O meu maior desafio foi saber quem eu sou, o que eu gosto, para onde eu vou, com quem eu vou, como que eu vou fazer agora para conhecer gente nova. Para quem não viveu esse momento, é fácil responder, mas ir um bicho de 7 cabeças para quem viveu anos e anos com a mesma pessoa. A se conhecer novamente foi o meu maior desafio, recomeçar. Pri, fala pra gente. Quando uma mulher passa anos com um companheiro e de repente se vê sozinha, quais são os impactos emocionais mais comuns? Enormes, né? A gente estava fazendo uma resenha inicial aqui falando exatamente sobre isso. Quando a gente casa, nós criamos uma persona, né? Um personagem para aquele cenário, né? E aí, de repente, tudo muda. Da noite para o dia, muitas vezes, às vezes um processo que às vezes o luto não foi vivenciado, né? E aí nós temos que começar a nos redescobrir. Uma nova persona, né? E uma nova persona traz novos cenários, novas amizades, novo estilo de se vestir, aonde frequentar, e o maior impacto normalmente é na autoestima, né? Então, eu sempre costumo dizer que após um fim de um relacionamento, seja ele qual for, né, a forma que for, nós precisamos começar a nos reinventar, e para isso o maior investimento tem que ser na autoestima. Essa redescoberta, né, ela tem que ser com muita autoestima. Que bacana. Bom, Rafa, como foi para você encarar essa nova fase da vida? Boa noite, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Para mim foi um desafio enorme, né? Eu tive um relacionamento bem longo, e quando eu me vi ali novamente solteira, né, divorciada, com 2 meninas. Eram bem novinhas, né, elas eram bem novinhas. Uhum. E aí eu acho que foi realmente descobrir quem eu era, né? Ainda eu me sinto assim, né? Descobrir quem eu sou, as coisas que eu gosto. E quando você casa, ou você tá num relacionamento, você acaba sempre pensando em 2, né? Você escolhe lugares para compartilhar, e aqueles lugares são lugares onde é legal ali. Então, quando você se separa, você começa a querer descobrir novos lugares, né? Uhum. Você fazer novos amigos. E eu acho que isso que foi a parte mais difícil para mim, assim, recomeçar como Rafaela, né? E aí
tanto isso quanto também, né, no caso, na época eu voltei para casa dos meus pais, então isso também foi uma coisa que foi bem difícil para mim, né? Mas realmente, como você falou, a gente redescobrir quem nós somos e como a gente quer viver daqui para frente, quem a gente quer ser daqui para frente, eu acho que é o maior desafio para quem se separa e quem começa aí essa nova jornada sozinha, né? Sim. Sabrina, e para você, como que foi encarar essa nova fase da vida, sendo que foi uma experiência diferente da Rafaela, Sim, né? A totalmente. Rafaela, ela decidiu pelo divórcio, eu tô aqui também sou divorciada, decidi pelo divórcio, mas para você não. Do dia para noite, você se viu sozinha. Como foi para vocês? Eu me vi dentro de um buraco, né? É uma situação muito dolorosa. O luto é uma situação que não é você querer sair dessa situação, né? O luto, ele não tem um prazo de validade e não é do dia para a noite que você vai conseguir se redescobrir, você ter felicidade, você querer ter uma autoestima, você querer começar a sair. É um tempo muito difícil, né? Requer um tempo e para mim foi bem difícil. Eu imagino, Sabrina, porque assim, a Priscila, né? É a minha psicóloga pessoal e há alguns anos já. E eu me lembro bem de um dia que eu liguei para ela e falei, Priscila, eu preciso muito que você me atenda. Era 9 horas da noite, ela falou, pode vir aqui. E eu falava para ela, Priscila, eu vou morrer. Eu não vou conseguir. Eu não vou, porque a impressão que eu tinha... e eu falei isso várias vezes, então me marcou demais. A impressão que eu tinha é que eu estava caindo num buraco. Exatamente. E que ele não ia ter fim. E que o fim ia ser... Não ia ter fim, eu não ia conseguir sair daquele lugar. Porque eu ia chegar tão fundo que, né? Era essa sensação que eu tinha, né, Pri? Sim. Se você quiser falar um pouco disso pra gente. Foi muito impactante a forma... A Tati sempre foi uma pessoa muito forte, né? Então, de repente, ela chegar extremamente fragilizada, né? Fazendo aquela solicitação. E nós nem subimos para a sala, eu lembro daquela noite como se fosse hoje. Nós não subimos. Ficamos ali na recepção e eu lembro que o sentimento era exatamente esse. Quando essa sensação vai terminar, né? Porque não tem esse fim, né? Sim. E parece que cada dia que passava acontecia mais uma coisa, mais uma decepção ou mais uma sensação nova, né? Exatamente dessa redescoberta, né? E o que eu falei muito para ela naquele dia, né? Foi, vai passar. Vamos pensar no hoje, vamos pensar apenas no próximo passo, porque começam a vir uma série de medos, né? Sim. E aí eu falava, vamos só olhar aquele momento, né? Exatamente. E eu acho que a gente sente muito essa sensação de estar perdida, né? Mas também tem muitas coisas nesse primeiro momento que nos surpreende, né? Sabrina, o que mais surpreendeu você nesse momento? Esse momento, assim, dessa dor que estava tão difícil, o que te surpreendeu? O que mais me surpreendeu foi eu saber o quanto as pessoas me amavam, o quanto as pessoas estavam me acolhendo, né? No meu emprego, as pessoas trabalhando para mim, para poder afastar por um tempo indeterminado. Meu patrão me deixando à vontade em casa. A minha família, que foi o principal, né? Eu fui morar na casa da minha tia, com o meu filho, com malas, com o cachorro, e fui muito bem acolhida, com todo o carinho do mundo. Eu tive muito apoio da minha família. Eu tinha o apoio dos meus intercessores, que eram os meus pastores, e eu tinha a parte médica, né? Me pegaram e você precisa de uma ajuda psicológica, você precisa de um psiquiatra, você precisa de um terapeuta. Então, foi uma fase muito difícil. Mas eu sabia que eu estava sendo acolhida por pessoas e eu não imaginava o tanto que eu era amada por todos eles. Até mesmo por quem me ligava e falava, eu estou fazendo uma simples oração para você, para o seu filho. Então, eu acredito assim, é difícil, mas é muito bom você ver esse lado. Sim. De como você é amada pelas pessoas, o quanto carinho as pessoas têm por você. E... isso realmente é uma coisa muito... Tem dois lados, né? Eu acho que quando a gente passa por situações assim, tem toda uma questão do julgamento, das pessoas falando da sua vida, né? E também tem todo esse lado de quem vem para te acolher, de quem vem realmente para te ajudar, né? A Rafa tem uma família maravilhosa.
Tenho né? mesmo, Muito diferenciada, muito. que eu imagino que deve ter te acolhido com Muito. os 2 braços. Na verdade, quando eu decidi, né, me separar, as primeiras pessoas que souberam foi os meus pais. Eu sentei os meus pais e pedi para ajuda. E eu disse para eles que se eles não me ajudassem, talvez eu não tivesse essa coragem, né? Que eu precisava muito da ajuda deles, do apoio deles. E eles me apoiaram desde o início, né? E sempre me apoiam em todas as minhas decisões. E então, acho que a gente ter a família da gente, né? Faz toda a diferença. Faz toda né? a diferença. E isso foi muito, muito importante, né? E quando a gente se depara com essas situações, a gente, às vezes, tem apoio de pessoas que a gente, às vezes, nem conhece, nem imagina, né? Exatamente. São pessoas que a gente nem imagina que, assim, que conhecem a gente ou que gostam da gente, né? Tanto para mim, que trabalho no comércio, né? Sou bem conhecida aqui na cidade, né? Eu não imaginava que tantas pessoas iam me acolher, assim. Tinha muito medo de como seria, né? Essa situação, mesmo porque é uma situação muito difícil, muito né? Difícil, a gente mora numa cidade pequena. A gente mora numa cidade pequena, tem né? Os filhos. Tem não é uma exato. Decisão unilateral, né, Rafa? Isso, e quando nós tomamos a decisão de nos separar, não havia acontecido nada, assim, de que pudesse levar o rompimento, assim, imediato. Foi um desgaste da nossa relação que foi acontecendo e nós tomamos essa decisão juntos, mas eu acho que é muito disso, né? Eu sentia isso, que as pessoas queriam um motivo. Isso, né? Exatamente. Queriam, assim, uma história. Como assim? Mas no meio, enfim. Elas queriam uma história, queriam uma tragédia, queriam e elas inventam quando não tem. Que nem no seu caso, né? Seu marido, ele faleceu, né? Sim. Então, assim, você se Tem viu que divorciado seguir, né? porque você... Mas no meu caso, não. Ele não morreu, ele Como continua assim? vivo e é meu amigo. Como isso? Como vocês convivem? A gente convive muito bem, né? Então, como assim vocês convivem? Como vocês fazem? Como vocês criam os filhos ainda juntos, né? Que bom, então, né? assim, então eu sentia isso, que as pessoas não queriam aceitar muito, né? Essa separação mas eu fui acolhida, né? E acho que com o passar do tempo fomos entendendo, né, que era uma decisão muito sensata, né, tanto para mim quanto para ele, quanto para os nossos filhos. Também, eu acho que é importante falar para quem tá nos assistindo, né, que nem todo mundo tem esse acolhimento. Exatamente. Sim, né? exato. Então, assim, eu atendo muitas mulheres, né, eu atendo mulheres no exterior que tiveram, assim, totalmente longe da família e que só tiveram julgamento. Né? Então, como assim? Você tá aí do outro lado do mundo, largou tudo para acompanhar essa pessoa, né? E aí, de repente, né? E às vezes próximo também, porque às vezes o homem, infelizmente, né? Às vezes ele vem com uma máscara toda, seduzindo a família daquela mulher, né? E aí ela acaba sendo a vilã. Então, assim, acho que é legal a gente falar um pouco isso, Tati, para deixar um recado para a mulher que está em casa de o que fazer quando não recebe esse apoio. Porque aqui, graças a Deus, nós estamos com 2 casas que foram acolhidas, né? Mas isso, infelizmente, não é comum, assim, né? Não é rotineiro, né? Deveria ser, mas não é. Que aí eu acho que é aí que entra a grande necessidade, né? De se reinventar, né? E de buscar um ponto de apoio, que às vezes não vai ser a família, às vezes não vai ser um grupo de amigos, né? Mas que vai ser os sonhos dela, que vai ser o que motivou, né, ela a tomar essa atitude, essa decisão, né? Então, que não é fácil, né? Mas é importante buscar um ponto de apoio. Então, eu tenho mulheres que o ponto de apoio é a própria atividade física, eu tenho mulheres que é o trabalho, né? Às vezes o filho, né? Então, eu acho que isso é importante a gente colocar,
Porque senão, Sim. né, quem está nos assistindo, eu recebi e eu acho isso fantástico, mas infelizmente não é uma realidade para todo mundo, né? Com certeza, Pri. Bom, seguindo aí com outra resposta que veio muito bacana também, uma colega respondeu que o maior desafio é dar conta de tudo sozinha. Eu descobri que eu tenho uma força dentro de mim sobrenatural, que é melhor recomeçar quantas vezes forem necessárias, mas jamais se acomodar. Né? Então, eu imagino, Sabrina, que você deve ter sentido isso intensamente, esse peso de dar conta de tudo sozinha. Intensamente. Né? Como foi isso para você? Do dia para a noite você se vê uma mãe solo, né? Você tem toda aquela responsabilidade de criar, de educar, de colocar no caminho. A minha dificuldade foi assim, após o luto eu não tive tempo, o luto ele não me permitiu sentar, deitar e chorar. Eu tive que, após o luto, já começar a enfrentar as dificuldades da vida. Por quê? As contas não param, a vida não para. Na primeira semana você está rodeada de pessoas, né? Só que as pessoas têm cada um a sua vida, né? Então, todo mundo vai se afastando. Vai seguir, né? Uma mensagem, não é um acolhimento, né? Aquela coisa que você está todo dia junto com alguém que te dá força. Então, é muito difícil. Eu tive que recomeçar bem após o luto. Eu tive uma oportunidade de ficar na minha casa, no meu trabalho, meu patrão me deu um tempo indeterminado para ficar na minha casa. Ele falou, fique o tempo que for preciso. E eu voltei bem antes do que todos eles esperavam. Isso, para mim, eu acredito que foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Ele me deu 4 meses para ficar em casa e com 2 meses eu já estava de volta no trabalho. Foi a melhor coisa, foi a melhor decisão que eu tomei. Porque eu comecei a ocupar a minha cabeça, Sim. Eu comecei a desfocar do problema e comecei naturalmente a viver a minha vida, né? A ter a responsabilidade da venda, a pagar, a conversar. E num telefone você não pode passar o que você sente para a pessoa. Então, às vezes eu me culpava e falava assim, eu estou sendo falsa comigo mesmo, porque eu não estou bem. Mas aquilo, no fundo, já estava me fazendo bem. Sim. Eu já conseguia brotar uma outra conversa, um outro ânimo, eu já começava a rir e, né, a realidade não precisava estar exposta e aquilo naturalmente foi fazendo seguir a minha vida. Sabe, Pri, a Sabrina falando, né, eu acho que a questão da gente conseguir manter uma rotina, né, não se perder na rotina que a gente tinha antes, faz toda a diferença para a gente conseguir se reencontrar de novo, né? Eu me lembro muito bem que, assim, a vida inteira eu treinei, sempre gostei de academia, né? Não tô com shape, mas eu continuo insistindo, eu vou firme. E sempre fui 3 vezes por semana com a mesma personal há muitos anos, às 6 da manhã. Gente, eu ia destruída para fazer nada, porque eu não tinha forças de fazer nada. Mas eu não faltei nenhum dia, porque parecia que aquela rotina, ela ia me salvar. Exatamente. Ela ia me colocar no eixo de novo, né, Pri? E é o que eu costumo falar, é mais do mesmo. O nosso cérebro, ele vibra mais do mesmo. Porque normalmente, se a gente se conecta à dor, o cérebro vai vibrar isso e nós vamos começar a olhar coisas, detalhes, para ficar cada vez, né, com uma vibração mais densa. E se a gente começa a se conectar, que nem a Sá estava falando, né, eu dava uma risada aqui, eu brincava ali, parecia falso, mas dali a pouco eu já estava sentindo aquilo, porque o cérebro é mais do mesmo, né? Então, conforme eu vou me conectando, né, exatamente com essa vibração mais elevada, é natural que eu vá tendo, né, inclusive querendo me conectar. Perceba quando a gente está feliz, né, a gente não quer ninguém reclamando do nosso lado. Ai, pessoa chata, eu tô aqui numa vibe boa, certeza. né, reclamando, né, porque o cérebro, ele é muito mais do mesmo, né, e é uma excelente saída. Por isso que eu falei, né, nós precisamos de algo para nos apoiar. Não, então é isso, é foco, né, isso vai trazendo uma movimentação cerebral e uma motivação, né, no meio do caminho. E eu acho também que esse depoimento, ele traz essa questão de que a gente enfia na cabeça que já que a gente tomou uma decisão, no caso meio da Rafaela, por exemplo, a gente tem que dar conta daquela decisão.
Então, eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Eu não posso pedir socorro, eu não posso ser fraca, eu não posso, assim, deixar que as pessoas vejam que eu não estou bem, né? Eu tenho que manter uma aparência. Uma imagem, né? A gente fica com isso, né? Eu tenho que provar para todo mundo que eu tomei a decisão certa e que eu sou fodona, mas não é assim, né, Pri? Sim. Não é, e se a gente lida dessa forma, eu acho que a gente vai criando uma máscara que uma hora ela vai cair e a gente vai cair com ela, né? A decisão, né, quando ocorre uma decisão do divórcio, ela é muito por nós, né? Então, eu não estou mais vivendo aquilo, eu não estou mais feliz com aquilo, né? Então, é por nós. E se você passa a encenar isso para o outro, né? De não posso voltar atrás, ou eu tenho que bancar isso, eu tenho que, né, enfrentar. Porque existem muitos julgamentos, né? A gente não chegou ali ainda, mas julgamento da roupa, da onde frequenta, do que faz, né, das opções, das decisões, né? Enormes julgamentos. Então, a pessoa sente aquela necessidade de bancar, mas aí ela vai estar se agredindo de outra forma. Né? Não mais com o relacionamento, mas se agredindo por conta da sociedade, né? Sim. E quanto mais fechado o grupo que essa pessoa está, seja uma cidade pequena como a nossa, ou de repente um grupo religioso, ou de repente um grupo num clube, né? Ou numa cidade menor, enfim, mais julgamento. Sim. Então, mais a pessoa tende a se agredir, né? E eu acho que a gente se julga muito porque, no nosso caso, a gente tem filhos, né? E aí a gente... eu sempre penso assim, que acho que quem se julga, a gente se julga primeiro, né? A gente às vezes acha que o outro tá julgando, mas será que isso é um julgamento do outro ou é um julgamento nosso mesmo, né? Então a gente começa a se deparar com isso, né? Quanto de julgamento a gente faz com as pessoas, com a sociedade. Sim. A gente começa a olhar outros relacionamentos, outras pessoas com outro olhar, né? Eu acho que tanto que hoje o nosso intuito aqui, tanto para todas nós, é justamente esse. A gente está num momento de empatia, onde a gente se demonstra, né, interessada em mostrar o quanto é difícil para nós e o quanto vai ser difícil para quem está assistindo a gente, sim, mas que é possível, né? Sim. Porque quando a gente está ali para tomar essa decisão, ou está ali, acabou de tomar essa decisão, a gente pensa, será que eu fiz errado? Principalmente quando a gente tem filho. Será que eu fiz errado? Será que eu não devia ter aguentado assim, mais? Tá ruim, mas será que eu não tô pior agora? Nossa, será que eu não tô pior agora? Isso surge muito na nossa cabeça, a gente, né? Às vezes a gente pensa, nossa, se eu tivesse ali casada ainda, né? Será que não estaria melhor? Será que não estaria... porque nenhum relacionamento é 100% de coisas ruins, né? Se a gente chegou até ali, sim, a gente tem lembranças boas, né? Então, essas lembranças boas também começam a voltar, porque a gente tá fragilizada e tal. Então, é isso, a gente acaba se julgando muito e às vezes... querendo, mas é importante ter um apoio, né, psicológico, de terapia, sim, e tudo mais, para que a gente possa também, às vezes, se lembrar das coisas, com né? certeza. O julgamento, ele vem naturalmente, né? Eu me lembro que a minha família, pelo meu bem, falava assim, mas você já vai sair? Mas você já vai fazer isso? Mas o já vai, ele foi acontecendo, entendeu? E eu tinha que entender que na minha questão não tinha mais volta. Então, o julgamento, ele iria acontecer 1 mês, 1 ano, 2 anos, 4 anos. Se eu estivesse começando a sair agora e começado a trabalhar agora e começado a viver agora, eles iriam falar, mas ela já está. Então, eu acredito que você tem que deixar um pouco de lado o que as pessoas pensam e pensar em você. Né? Pensar assim, eu tenho que viver a vida, ela continua, independente de um divórcio, independente de uma morte, né? Todo mundo tem que seguir. E isso, a melhor hora quem vai saber é você. Não tem o que você se preocupar com as pessoas, né? O julgamento, ele vem. Sim, com certeza. E Pri, esse recomeço, ele pode ser bastante assustador, né? Mas ele também é extremamente libertador.
né? Como que a gente pode transformar todo esse medo numa oportunidade de crescimento? A primeira coisa que eu costumo falar é assim, precisamos de um objetivo, precisamos de um norte, né? O que eu vou fazer com tudo isso? A gente já sabe aquilo que a gente não quer mais ou o que nós não temos mais, né, Sá? Sim. Mas o que eu quero daqui para frente? E nós, mulheres, não fomos treinadas para criar objetivos, nós somos treinadas para servir. A grande verdade é essa. Né? Então, servir a família, servir ao trabalho, servir aos filhos, né? Então, quando a gente fala para uma mulher, olha, qual é o teu objetivo? A gente estava conversando aqui antes, né? Quem eu sou de verdade? Será que eu gosto disso? Eu gosto dessa comida? Eu gosto dessa música? Ou me adaptei a isso, né? Porque nós temos o hábito de ceder. Então, a primeira coisa para se transformar menos assustador, eu diria, crie um objetivo, né? Então, quando a gente cria um objetivo, fala, é essa pessoa que eu quero ser. Né? É assim que eu quero ser, é isso que eu quero criar na minha vida, são esses os objetivos que eu quero, em qualquer situação. Seja uma modelagem de corpo, né? Seja uma modelagem profissional, seja um estilo de vida, de educação dos filhos, né? Eu tenho pacientes que tinham um perfil de educação e depois que se separou conseguiu entregar um perfil que era o que ela mais acreditava, mais próximo ao que ela foi criada, né? Então, o objetivo, Tati, eu sinto que é isso, né? Que nem essa, eu voltei para o trabalho, né? Acredito que a Rafa, pelo perfil dela, também foi muito, né, voltado para isso, né? Então, assim, é isso que eu quero. Então, com o objetivo, a gente consegue se apoiar, né? Sim. E aí flui melhor. Nesse momento, assim, também, né, a gente tem a questão da maternidade, né, que além de lidar com as nossas dores, a gente tem que lidar com as dores dos filhos, e isso dói mais do que as nossas dores, né? É verdade. E quando há um rompimento, né, de um divórcio, um rompimento tão drástico como no seu caso, muitas vezes as crianças não estavam nem imaginando passar por uma situação dessa, mesmo num divórcio, né? Então, é um baque para as crianças. E aí, você virou mãe solo, como você falou, né? E quais foram, assim, os seus maiores medos nesse momento? O meu medo foi... Em relação ao seu filho. Sim, na questão não foi nem medo, né? A questão foi quando eu vi o meu filho cair. O meu filho ter a dor da saudade e eu não poder fazer nada por ele. Ali eu me senti muito impotente. Não tinha o que eu fizesse por ele. Então, era um menino de 12 anos, né? Já tinha uma boa parte da vida com a convivência com o pai. Eu sempre tento resgatar tudo de melhor que o pai fez, o amor que o pai tinha, mas eu tinha que estar bem para o meu filho estar bem. Porque quando o meu filho ia para terapia, o problema do meu filho não era a falta do pai, era o medo da mãe cair. Então, eu tive que ficar bem. Eu tive que tomar o meu remédio, eu tive que entender a necessidade de estar bem, para o meu filho estar bem. É bem isso mesmo, né? É bem... Porque se a gente consegue lidar da melhor forma possível, não vou nem falar lidar bem, né? Da melhor forma possível dentro do contexto que você está vivendo, os filhos começam a se adaptar àquele contexto, né? Eu me lembro bem, assim, da dor de ver meu filho triste, porque para ele foi do meu menor, né? O maior. Depois eu descobri que o maior sofreu muito também e nunca me contou, para não me ver sofrendo mais, né? Mas no momento a minha preocupação era meu filho menor, que ele tinha 11 anos, e o baque dele de nem imaginar que isso poderia acontecer na vida dele, né? E quando ele viu que a mãe estava ficando bem, que o pai estava ficando bem, que ele estava bem e que ele conseguia circular e que estava tudo bem, ele virou outra criança. Ele se reinventou. Eu acredito que é o que a Pri falou, a energia vai mudando, né? Você vai começando a ficar bem, o seu filho, você vai passando aquilo. Os filhos nos conhecem,
né? Nós conhecemos os nossos filhos, então não é questão de você querer mostrar. Eu acho que quando você vai ficando Sim, bem, exatamente. os nossos filhos vão sentindo, com certeza. E quantas vezes também eu cheguei em casa assim, e com todas aquelas atribuições que antes a gente dividia por 2, de repente virou para 1, né? Sentei no chão e chorei na frente dele. Ele, mãe, calma, nós vamos ficar bem. Você vai se adaptar. Às vezes eu acho que ele se adaptou melhor do que eu, sabe? Eu acho incrível a forma como ele lidou com isso, né? O Eduardo tem todas as questões dele e ele lidou com isso de uma forma que eu admiro demais. Gente, ele não traz nada de lá para cá, não leva daqui para lá, e ele transita muito bem pelos dois, né? Pelo pai e pela mãe, e foi uma surpresa para mim. Né? E olha que interessante, né? Eu sempre costumo falar que as nossas vivências que trazem crenças para os nossos filhos, né? Então, se você consegue demonstrar, né, uma parte, obviamente, né, dessa dor para o teu filho, você mostra, olha, a gente sofre. Sim. Nem tudo são flores, Sim. né? Dói. Olha, existe uma consequência das nossas decisões. As decisões até podem ser boas, mas qualquer uma tem um preço a ser pago, né? E quando a gente vai ficando bem, quando a gente vai se cuidando, se reinventando, né? Também mostra, olha como é importante nós nos cuidarmos. Porque se a gente não faz isso e só cuida do outro, né? Que infelizmente ainda tem uma grande parcela de mulheres fazendo isso, nós também passamos uma mensagem de, olha, nós somos criados para isso, para poder servir. Então você vem em último lugar, né? E essa criança vai aprender e ela vai crescer com essa crença. Então, a gente faz tudo para a criança, para ela se colocar em primeiro lugar, mas a gente não dá esse exemplo. Então, como assim, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante, né? Aquele filme que fala Divertidamente, fala sobre as emoções, né? A criança ter contato com todas essas emoções e entender, olha, não é a Mulher Maravilha, minha mãe, né? Ela também tem essas emoções, também tem esse sentimento, deixa eu respeitar isso, deixa eu acolher quando necessário, né? Sim. E eu também tenho o direito de ter, né? A criança passa a entender isso. E eles também amadurecem com isso, né? Eles amadurecem... porque eles vão querer cuidar, né? Da mãe. Isso é muito bom. Eu sinto muito isso das minhas filhas, sabe? Porque eu sempre disse para elas, agora somos nós 3, né? Vocês são a minha família e isso não vai mudar nunca. E o pai de vocês nunca vai deixar de ser o pai de vocês e eu nunca vou deixar de ser a mãe de vocês. E eu nunca escondi delas esses sentimentos. E eu nunca... Porque eu tinha medo de que elas escondessem de mim se estavam sofrendo. Ou então, eu dizia para elas, eu tô com muita vontade de chorar. Eu chorava perto delas. E eu falava assim, eu tô com vontade de chorar. Vocês podem chorar também, se vocês quiserem. Você pode, porque eu sentia que elas queriam segurar isso, porque elas não queriam me magoar, né? Elas queriam... Mas eu acho que eu quis fazer o contrário. Eu disse para elas assim, olha, vai ser muito difícil, pode chorar, eu sei que a gente vai ficar triste. Às vezes eu falo com a Maria, que a Maria é maior, eu sei que você tá com raiva, eu entendo que você tá com raiva, eu entendo que você tá sofrendo, e se você quiser me falar isso, eu sei que você queria que eu não tomasse essa decisão, e você pode me dizer isso, eu entendo isso, né? Então, a gente acolher a dor dos nossos filhos, a gente acolher e mostrar que a gente também tá sofrendo, eu acho que é o melhor caminho. Porque a gente esconder isso deles, eles começam a esconder também, achar que precisam esconder. E não precisam, né? Porque eu, no caso, tenho 2 meninas e eu quero que elas cresçam mulheres fortes, mulheres que saibam que querem, que tomem decisões por elas mesmas. Então eu penso assim, se elas verem na mãe uma mulher que toma as próprias decisões, mas que erra também, e que não tem problema errar, né? Não tem problema errar, porque a gente dizer que a gente não erra, que a gente tá sempre certa. Que a gente é Mulher Maravilha, isso, que é a guerreira a gente Xena, dá né?
Mas aí a gente Que a fica vida vai muito mostrar que preso. não é assim, E outra, a né? gente Não- fica também muito preso naquela coisa de que... naquela escolha errada que a gente fez. Porque a gente não pode dizer que errou, né? Então, a gente é mais... Então, assim, a gente é mais fácil, não mais fácil, né? Mas eu acho que o melhor caminho é a gente aceitar que errou e mostrar isso para os nossos filhos. Eu errei, eu tô sofrendo, eu tomei essa decisão e hoje eu tô tomando essa decisão e essa decisão vai doer muito e tá tudo bem a gente sofrer. Uma hora vai Sim. passar, nós vamos se adaptar e vocês podem me dizer como a gente pode fazer isso, né, de uma forma que vai mudar. Então, assim, eu tentei de todas as formas, né, fiz tudo que eu podia ali para poder minimizar os danos, né? Para poder, Sim, assim... Com né, certeza. Sempre tive muito perto do Fernando, nós dois estivemos muito juntos nessa questão, né? Para poder as meninas se adaptarem a essa nossa nova configuração de família. Né? Porque a gente ainda falo para elas que nós ainda somos uma família, mas não somos mais casados. E aí casal. se dá o desenvolvimento da inteligência emocional, né? De nós olharmos a emoção, encararmos a emoção de frente, nomearmos essa emoção, né? Então é isso que eu sinto, tá? O que é o gatilho disso? Por que eu estou sentindo desta forma? Então, como é que eu vou controlar isso, né? E poucas pessoas têm desenvolvimento da inteligência emocional, né? Eu acho que a gente sempre está em desenvolvimento disso. E mostrar isso para as crianças, né? Num momento como esse, eu acho que é extremamente importante. Porque é fácil quando a gente está bem. Né? Inteligência emocional é maravilhoso quando a gente está bem. Agora, quando está em dor, né? Sim. Com dor, com raiva, né? E aí também tem um outro depoimento que veio, que eu acho que é muito um pouco disso que a gente já conversou, que meu maior desafio foi aguentar os julgamentos familiares. Não sou mais a família do comercial de margarina. Não sou. É difícil. Né? É difícil. complicado, né? Aqui é a persona que a gente estava falando, né? Então, nós criamos uma persona, e hoje em dia é muito mais, né? É Instagram, as redes sociais, de uma maneira geral. Então, é uma persona que eu vendo essa ideia, né? Porque ninguém vai colocar suas dores ali, nem deve. A gente tá ali para se distrair, né? Enfim. E aí, essa persona, parece que a sociedade vem e cobra. Você tem que, né? Tem que exercer o papel Como assim dessa você persona. parecia isso e não era isso? Exato. Não é? Né? Nossa, mas, né? Exato. Isso muito pesa difícil. na hora de se reinventar. E eu acho que também tem outra questão. É difícil pra gente não ser mais essa pessoa, às vezes. Sim. Né? A Sim, gente já não se naquele encaixar papel. mais nessa e a papel, gente né? porque a gente tinha um olhar confortável das pessoas para nós. Exato. A gente tinha um respeito exatamente. das pessoas. Eu me sentia mais respeitada. Até uma admiração. Eu me sentia mais admirada, eu me sentia mais parte da sociedade. Exatamente. Entendeu? Quando eu me separei, eu vi olhares de outras mulheres, e muitas vezes de outras mulheres, né? Tipo assim, de julgamento, né? Nossa, mas, né? Então, eu senti muito isso, muito Eu esse me lembro preconceito, foi muito quando difícil. eu comecei a sair de casa, né? Vai no barzinho, eu nem roupa mais eu tinha. Também não. Para aquele lugar. Eu não tinha roupa pra Porque sair, o jeito gente. de se vestir era de um jeito. É, E aí você falava assim, nossa, agora eu preciso de uma roupa mais ousada. Mas eu já não sou uma adolescente. Eu já, Isso. né, já tô num caminho aí que... Então, assim, não combinava a idade com a roupa. É difícil, é muito difícil Muda tudo, né? ter que trocar até mesmo o seu vestuário. Exatamente, Né? porque assim, a gente olha o nosso guarda-roupa, parece que aquele momento da vida não combina mais com ele, né? Não, Eu exato. lembro exatamente, a primeira vez que eu saí, com fui cabelo, pra uma né? balada, uma amiga minha que ela é muito, muito legal, ela foi em casa, né, e eu me arrumei, desci, aí ela olhou pra mim e falou, você vai vestida desse jeito? Eu falei, vou.
vai pôr uma roupa. Pelo amor de Deus, você não tá indo trabalhar, Tatiane. Tira essa blusa, bota um decote, sobe essa saia. A minha irmã faz isso comigo. A minha irmã falou assim, você vai pra onde? Você vai pra missa? Exatamente. Então, eu também tive que reinventar meu guarda-roupa, o jeito de me arrumar, né? A gente muda tudo. Nossa, são muitas mudanças, né? São muitas. E outra coisa também que eu acho bastante interessante é que depois que a gente passa por esse rompimento, a gente ainda tem uma necessidade de dar satisfação sobre as nossas escolhas. Eu achava que eu tinha que falar para todo mundo, assim, sabe? No começo, meio que para as pessoas me validarem, né? A gente tem essa necessidade, né? E vocês sentiram isso também? Eu não senti. Eu não senti essa necessidade de ter que dar satisfação ou de onde eu vou. Eu acredito que, assim, as pessoas começaram a se assustar por eu já estar começando a ficar bem, né? Só que eu pensava assim, antes eu saindo do que eu num sofá chorando numa depressão. Geralmente as pessoas querem te ver assim, né? Nossa, mas já está saindo. Nossa, mas já está conhecendo lugares. Eu tive a oportunidade de fazer muitos passeios, né? Quando eu fiquei viúva, eu tive 2 amigas que estavam divorciadas. E elas têm filhos do mesmo tamanho que o meu. Elas eram minhas amigas de infância. Então, assim, para mim, eu fechei os olhos e eu fui viver. Eu realmente não me importo muito com o que as pessoas pensam. Eu acredito que eu estando bem, eu estando curada, é o que importa para mim. O que é a terapia em dia, tá vendo? É isso aí. O remédio e a terapia É importante, dia, isso é importante. Não é fácil, né? Não. Eu acredito que a dor de um divórcio e a dor da perca de uma pessoa, ela é praticamente a mesma coisa, né? Não deixa de ser um luto, o divórcio, né? Sim. Principalmente pra gente que tem filhos e ficou muitos anos casados. Então, eu acredito que para quem se divorcia, para quem acaba perdendo uma pessoa que ama muito, você não tem escolha, né? Você tem que viver. Tem que continuar. Você tem que continuar. Porque a vida não te dá esse conforto de ficar parada no tempo, chorando, se lamentando. E isso você vai fazer mal só para você. E nesse momento você tem que pensar em você, pensar no seu filho, pensar nas suas responsabilidades, né? O mundo não para, né? O mundo Até não para. porque, no meu caso, assim, aquela Rafaela, ela morreu junto com o divórcio, Sim. né? E nasce uma nova mulher, uma Sim. nova pessoa, uma nova história. E essa sensação de que você pode contar a sua própria história. Você pode contar a sua própria história porque quando a gente casa, no caso nosso, eu casei, né, na igreja católica e a gente faz aquela promessa. A gente fez a promessa, né, até que a morte nos separe, mas eu já não me sentia mais viva. Então, a morte já tinha chegado. Eu não me sentia mais viva. E quando você tem essa oportunidade de nascer de novo, eu sinto que eu fiz o meu papel ali até onde eu vivi. Eu vivi quando eu morreu, então, né? O relacionamento ele morreu. Sim. Então eu sinto isso. Então que a gente, no seu caso, você nasceu ali de novo porque você precisou, né? Nasceu uma nova Sabrina, porque o seu relacionamento ele morreu com a morte do seu esposo, né? Eu me lembro mais ou menos disso, quando eu peguei a minha certidão de casamento e ali ela estava me dizendo que eu era viúva. E no cartório ele me falou, hoje você é uma mulher solteira, viúva. É muito difícil. É muito difícil, porque ali você fala assim, o que vai ser de mim? Né? E agora? Mas é muito bom você conseguir olhar com o tempo, né? No meu caso, já faz 4 anos e meio. O tanto que eu consegui viver. Infelizmente sem ele, mas eu estou vivendo de verdade. Eu não estou fingindo viver. Eu trabalho, eu tenho ânimo, eu tenho saúde, eu tenho sonhos, eu tenho objetivos. Então, eu acho que isso foi impactante quando você recebe aquela notícia, mas ela vem com uma força
né? Exato. Você tem que se reinventar e você consegue. E você Com nasce de certeza, novo, você nasce de novo. e aprende de novo a viver, e erra de novo, e acerta de novo, e assim, a vida vai... É uma folha em branco, a gente né? vai E quando a gente é uma folha em recebe branco. uma folha em branco, a gente fala, meu Deus, por onde eu começo? É. É uma grande oportunidade, mas É. assim, por onde eu começo? O que eu vou Exato, fazer é o mais aqui, difícil. né? Sim, sim. E aí, meninas, vem aquela última parte que, digamos assim, é onde a gente sobrevive e renasce, né? E tem um depoimento bem legal também, que é o que eu descobri de mim. Descobri que eu amo barzinho com música, sair com as amigas sem hora para voltar, que é legal conhecer pessoas, que posso dormir com a casa bagunçada, que posso me arrumar e ficar bonitas para os outros, sim. Eu achei isso muito legal, porque a gente realmente, quando você dá lá um tapa na sua própria cara e fala, minha filha, vamos acordar disso aqui, a escolha tá feita e agora rumo pra frente, né? Na verdade é aquela coisa, se liga um foda-se, né, pra tudo e vai. Sim. É nesse momento que a gente começa a viver de novo, se redescobrir. E aí algumas coisas também ajudam muito nesse momento, né, Pri? Na verdade, assim, né? Eu vou bater naquela tecla, né? Do objetivo, né? Então, eu preciso entender que rumo que eu vou dar. Ah, Priscila, eu não consigo entender ainda. Essa folha em branco está muito clara, ainda não sei qual o caminho. Então, vamos se apegar a algumas coisas, né? E ir se redescobrindo. O meu maior receio quando tem uma situação de divórcio é a mulher se deixar ser agredida por outras situações. Família, filhos, julgamentos, como a Rafa estava colocando, né? E aí a mulher volta a se fechar em outros, né? Outros quadradinhos, né? E você vê, né? Esse depoimento, Tati, traz para mim o significado de liberdade. Né? Então, assim, eu tenho a liberdade de ser quem eu quero ser, de me redesenhar, de reinventar a minha vida, né? Para isso, eu preciso de um norte, eu preciso de step by step, né? Uhum. Passinho por passinho ali pra gente conseguir se porque a liberdade chegou. Você tanto quis ela, né? E aí ela chegou. Mas assusta, o que eu faço com ela, né? É. Então, assusta. Eu acho que demora pra gente se reencontrar, porque muda o ciclo de amizades, muda... Né, é o que nós falamos até agora, o jeito de se vestir, às vezes a gente muda também cabelo, muda muita coisa, né, começa a frequentar novos lugares, começa a fazer coisas sozinhas que a gente nunca tinha feito na vida, né, isso tem uma questão muito da autoestima também, né, de desenvolver essa autoestima, junto com a descoberta pessoal de quem eu sou, o meu autoconhecimento, né, então é todo um pacote que a gente tem que trabalhar. Eu acho muito interessante. Desde sempre, eu sempre tive muito medo da solidão. Eu sempre gostei de família, eu sempre gostei de aniversário, fazer festa em casa, Natal, reunir as pessoas. Eu sempre gostei de ter muita gente perto de mim. E hoje, eu amo a minha solitude. Eu não abro mão dela por nada. Ela me traz uma paz, ela me traz o centro de quem eu sou. Hoje, assim, a solidão para mim é o quê? A solidão para mim é a pessoa que não quer viver, que não tem vontade de viver. Eu, no meu momento de solidão, eu me ocupo tanto, eu ouço uma música, eu vou orar, eu vou limpar minha casa, eu dou uma volta com o meu cachorro, eu ligo para uma amiga, eu nunca estou só. Então, isso para mim foi muito bom. Eu tinha medo de uma coisa, ela veio, me aconteceu, mas a solitude é tão bom. É tão maravilhoso isso. Conseguiu ter prazer com a sua própria companhia, com certeza, né? Eu sempre falo, às vezes quando a gente precisa estar com muitas pessoas, né, o tempo todo, né, muitas vezes é uma insegurança, é um receio do que eu vou encontrar a hora que eu estiver ali sozinha, né? Exato. Então é muito importante. E assim, né, gente, já estamos nos encaminhando para o final desse episódio, mas eu queria ouvir de vocês. Rafa, qual foi a maior lição que esse recomeço trouxe para sua vida? A maior lição é de que nenhuma dor é o fim, né? Quando a gente fala que a tristeza dói, ela realmente dói. Eu sentia dor física, né? Eu sentia uma dor física, mas eu achava que eu não ia aguentar aquilo, né?
mas não existe nada que a gente não possa lidar, e se a gente... Então, a maior lição é de que, o que a Sabrina acabou de falar, que a gente precisa estar com a gente mesmo, que a gente precisa realmente se amar, se cuidar, se tomar as próprias decisões pela gente mesmo, a gente se colocar em primeiro lugar, porque nós viemos aqui nesse mundo para ser feliz. E é isso. Então, essa foi a maior lição que eu tive de tudo isso, que eu me amo e eu tô aqui para mim. Eu tô aqui, tenho os meus filhos, eu tenho a minha família, eu tenho o meu negócio, eu tenho todas as minhas obrigações, mas eu aprender que eu estou aqui para mim. E que se eu não estiver bem, eu não tenho condição de estar bem para mais ninguém. É isso. Então, é isso. E para você, Sá, qual foi a maior lição que esse recomeço te trouxe? Para mim foi diferente da Rafa, né? A Rafa tinha dor física, eu tinha a dor da alma, né? O espírito doía, né? A tristeza, ela toma conta de você. Mas também quero dizer isso, né? Para as mulheres que ficaram viúva, ninguém está livre disso, né? Que é possível você conseguir recomeçar sem o seu companheiro, né? Apesar da dor e da falta. A falta, ela é algo que ela nunca vai ser preenchida, né? A separação, você tem o pai ali, né? Você pede um socorro, seu filho pode dormir um final de semana com ele vai ter 2 famílias, ou ele vai ter o pai e a mãe. No caso, para quem fica sozinho, é muito difícil, porque você tem que enfrentar tudo sozinha, é a sua responsabilidade, é a sua obrigação, mas por mais que o fardo é pesado, eu acredito que hoje eu estou de pé, não é por causa da minha força, e sim pelo que eu falei no começo. Foi feito todo um trabalho comigo. Hoje eu consigo entender o quanto Deus foi muito bom comigo. Deus trabalhou no meu emprego, Deus trabalhou na minha família para me ajudar, eu tinha as pessoas que me intercederam, eu tinha ajuda médica. Hoje o que eu quero dizer assim, nós temos que pensar que nós não somos ninguém sozinhos. Sozinhos a gente, até mesmo numa separação, você não consegue ficar de pé. Então, eu acredito que você tem um alicerce bom, você tem uma família, você tem pessoas que estão ali do seu lado, porque daí vier faz muita diferença. Sim. E Pri, o que você deixaria, assim, da sua experiência como psicóloga, né? Sobre o que a gente conversou aqui hoje, uma reflexão final. Uma dica, né? Isso. Eu acho que a dica é: priorize-se, né? Ame-se. Nós temos o hábito de falar que nós amamos as pessoas, né? Então, a gente fala para o marido, eu te amo, quando ainda é casada, para os filhos, para os amigos. Mas quantas de nós paramos diariamente, olhamos no espelho e falamos, eu te amo? A gente não faz isso, né? E eu acho que um momento como esse é um momento que nos empurra para isso, né? De olhar diariamente para o espelho e falar, eu te amo, eu tô contigo, eu vou com você para onde você for, não tem jeito, essa separação não ocorrerá. E eu preciso te defender, e eu preciso te apoiar, e eu tô aqui para te ajudar a cumprir seus planos, né? Então, eu acho que priorize-se, ame-se, eu acho que é o maior recado nesse momento, né? Com certeza. Com certeza. Sim, sim. Bom, meninas, eu quero agradecer vocês, né? Esse foi nosso primeiro episódio. É uma alegria estar com pessoas que eu conheço tão bem. Por isso, chamei vocês aqui, porque sabia que eu tinha liberdade de conversar com vocês, né? Quero convidar o público que está nos assistindo em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Instagram, que tragam suas contribuições, que tragam novos temas, né? Sugestões de convidadas, que conversem com a gente, né, sobre o que vocês assistiram, que deem suas opiniões, nós queremos ouvir vocês também. Agradecer minhas apoiadoras que ajudaram, né, a estar aqui hoje, eu toda arrumadinha, com uma mesa arrumadinha, tudo bonitinho, né. Entregar uma lembrancinha para vocês também, vou entregar já já. E trazer aí, nesse momento final, uma reflexão. Eu achei essa reflexão outro dia zapeando ali no Instagram, né? É da escritora Fernanda Mello. E eu gostaria de deixar para vocês, mulheres. Vamos lá. Para todas as mulheres do mundo, honrem seus passos, abracem seus feitos, expandam seus espaços, celebrem suas vitórias e se sintam merecedoras de todas as suas conquistas. Um beijo
Fiquem com Deus e até o próximo. Quero vocês aqui comigo, hein? Até mais!